A exposição que eu trouxe aqui, ou que eu tentei montar, chama-se No Mundo Fantástico de Pancho Guedes, em Lourenço Marques, Maputo, e vai, enfim, tem uma cronologia que tem a ver com o período em que o Pancho, de facto, começa a trabalhar. O Pancho nasceu em Lisboa, em 1925, mas foi para a África logo em 1927, 28. Em 28 estava em São Tomé, o pai dele era médico, e eu acho que é uma grande felicidade. Não há arquiteto eventualmente mais narrativo e mais com o dom da história, de contar uma história, do que o próprio Pancho. E o Pancho conta muito bem, narra muito bem essa sua passagem, enfim, essa sua relação com o pai. O pai, como era médico, tinha de facto que circular pelo Império e acaba por fixar-se em Lourenço Marques, atual Maputo. E, portanto, o Pancho vai permanecer entre 28 e 53, sempre em África. Portanto, na verdade, o Pancho era um africano de formação desde o início. Enfim, não ter nascido em África foi quase um acidente, digamos assim. Bom, de qualquer maneira, ele em 53 regressa a Portugal, já como arquiteto. A sua formação dá-se na África do Sul. Ele estuda em Lourenço Marques e depois na África do Sul, porque, enfim, era um rapaz um pouco traquinas e o pai obriga-o, enfim, coloca-o num colégio um bocadinho mais formal na África do Sul para ver se o consegue dominar. E ele vai, de facto, estudar na Universidade do Witwatersrand, nunca sei pronunciar a palavra, onde vai conhecer a mulher e onde está no final, enfim, onde se forma no final, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a formação que o Pancho tem é uma formação moderna, já filtrada. Os arquitetos da África do Sul tinham uma relação forte, através do grupo do Transvaal, do Rex Martinson, muito forte com Le Corbusier. Portanto, enfim, já havia uma aventura moderna na África do Sul, essa aventura moderna com a qual o Pancho contacta, muito diferente daquilo que é, enfim, os seus colegas portugueses que estão em Lisboa ou no Porto, e, portanto, ele vai ter uma formação, enfim, mais anglo-saxónica. E nós vamos ver aqui, aliás, o Pancho, vocês vão ver quando ele fala de uma forma bastante pausada, e ele fala, na verdade, como um anglo-saxónico. Ele fala, na verdade, como se estivesse a falar inglês, só que em português. Espero que o sotaque seja fácil de perceber. Bom, em 53 o Pancho vai então a Portugal, numa viagem bastante divertida, porque a ideia do Pancho é que ele tem, obviamente, que se formar arquiteto, tem que ter um diploma português que lhe permita trabalhar em Moçambique, senão não lhe era permitido. Portanto, ele vai, enfim, tentar uma equivalência de diploma. E aí tem algumas aventuras interessantes. Conhece, por exemplo, um arquiteto português importante, que é o Fernando Távora, do qual ele depois conta algumas aventuras e faz um retrato bastante divertido. O diretor da escola era um outro arquiteto importante português, que era o Carlos Ramos, enfim. Portanto, ele contacta, faz um projeto que deve ter sido à altura bastante polémico na Escola do Porto, utilizando um estilo, enfim, que era um dos estilos que ele vinha a aprofundar em Lourenço Marques, que era o estilo Guedes, um estilo de arquitetura com dentes. Vocês depois vão ver também, vamos ver aqui algumas imagens. E essa viagem, na verdade, é uma viagem mítica para o Pancho, porque é o momento em que ele vai ao resto da Europa. Enfim, vai fazer um percurso pelo resto da Europa. Vai ter a oportunidade de passar pela unidade de Marselha, que está a inaugurar em 53. Obviamente que para o Pancho, nessa altura, o que lhe interessa na obra de Corbusier não é o discurso ideológico ou as novas propostas de vida comunitária que eventualmente a unidade de Marselha poderia evocar ou poderia promover, mas o que lhe interessa é o caráter expressivo da obra de Corbusier. Portanto, o Pancho interessa-lhe a questão do concreto, ou do betão à vista, o betão texturado, enfim, a liberdade plástica que o Corbusier introduz na arquitetura. É isso que lhe interessa. Enfim, todas as outras vertentes são, enfim, relativamente secundárias. Enfim, estamos a falar de um homem que, a dada altura, vai promover, enfim, alguns manifestos, e num deles declara que reclama para os arquitetos as mesmas liberdades que os pintores e os poetas há muitos anos já têm. Portanto, é um homem que, de facto, tem uma posição muito artística em relação à arquitetura, menos técnica, digamos assim. E, portanto, o Pancho vai, de facto, à unidade de Marselha, passeia por Paris, enfim, é uma viagem de formação
enfim, de formação arquitetónica, e passa também por um outro lugar que terá uma grande influência, enfim, uma grande presença, que deixará uma forte impressão na sua vida, que é Barcelona. E o Pancho, quando chega a Barcelona, obviamente interessa-lhe o Gaudí, não é? Interessa-lhe o modernismo catalão, interessa-lhe o surrealismo, portanto a relação da arquitetura do Gaudí com o surrealismo, que é uma das vanguardas que mais atraem o Pancho. Portanto, o Pancho é de facto uma personagem é muito sui generis, digamos assim, nesse panorama, mesmo no panorama daquilo que eram os arquitetos que na altura trabalhavam em África, não apenas os arquitetos portugueses, enfim, que estavam nos países africanos, nos futuros países africanos, mas também no resto de África. É muito engraçado que num trecho da entrevista que eu não vou passar aqui, a dada altura eu perguntei ao Pancho como é que tinha sido a reação do Udo Kulturmann, que é um alemão que se interessa, da mesma idade do Pancho, que se interessa pela arquitetura africana daquele período, e o Udo Kulturmann no princípio vai dizer, enfim, ele estranha a arquitetura do Pancho, acha que a arquitetura do Pancho é demasiado art nouveau, é demasiado surrealista, e obviamente o Udo Kulturmann estava à procura de uma arquitetura mais moderna, mais de pilotis, mais de planta livre, mais de fachada abstrata, e eu pergunto-lhe porque é que ele acha que o Udo Kulturmann tem essa relação com os edifícios dele, e ele diz, bem, porque os meus edifícios eram estranhos, de facto, não é? Quer dizer, portanto, ele tinha noção da singularidade, ele tem noção da singularidade da sua produção. Portanto, em 53 ele faz então essa incursão pelo Gaudí. O Pancho era compulsivo, é um obsessivo colecionador de imagens, slides que ele tirava. Vamos ver há várias, o espólio do Pancho está cheio de slides das suas viagens, e portanto nessa viagem ele vai documentar o mais possível a obra do Gaudí. Bom, ele regressa naturalmente a Maputo, a Lourenço Marques, já com autorização, enfim, académica para poder exercer a sua profissão de arquitetura. É um arquiteto que nunca se vai integrar nos circuitos corporativos dos arquitetos, enfim, que trabalham na cidade. É um individualista, será sempre um individualista. Irá sempre fazer enfim, um percurso muito à margem daquilo que é a arquitetura que se pratica, enfim, que os arquitetos portugueses estão a praticar, e que, enfim, podíamos mais ou menos descrever como, por um lado, os arquitetos mais alinhados com uma ideologia de regime que faria uma arquitetura mais historicista, mais celebrativa do poder colonial português, e, por outro lado, arquitetos que, a partir da década de 50, começam a fazer experimentações mais modernas, enfim, mais engajadas no movimento moderno, e principalmente Le Corbusier, através do qual, enfim, vai entrar também a cultura brasileira. Há outro momento, há outra viagem no percurso do Pancho que vai ser muito importante, que em 1960 ele vai pela primeira vez a Londres. É quando ele encontra a sua família afetiva, do ponto de vista, a sua maior afinidade estilística e arquitetónica. Ele encontra a sua família arquitetónica em Londres, ao pé do casal Smithson, da Alison e do Peter Smithson. Ele dirige-se, o Pancho tinha essa vontade, ele dirige-se de facto a essas pessoas, às pessoas que estavam, enfim, que iriam formar o Team 10, e mostra-lhes as obras e diz, eu estou a fazer isto em Lourenço Marques. Ele leva uma caixinha de slides que ele vai passando e que vai mostrando. E em 1960 essa visita a Londres já é fundamental, porque isso vai projetar de facto enfim, a produção do Pancho em Lourenço Marques internacionalmente. Portanto, ele vai ser publicado pela Architectural Review, depois pela Architectural Design, e logo a seguir, em 61, pela L'Architecture d'aujourd'hui, num número especial dedicado às arquiteturas fantásticas, onde as obras dele vão ser, enfim, publicadas e mostradas, e onde ele assinará um texto que eu penso que é um texto bastante bonito, enfim, e que mostra muito a veia poética e o manifesto e a presença, enfim, dessa cultura moderna de manifesto no percurso do Pancho, que é o Irá haver arquitetura, que é enfim, o texto que nós escolhemos para fazer uma linha única, e é o que se pode ler depois ali
naquele painel. E no Irá haver arquitetura, enfim, eu tinha marcado, pelos vistos deixei de marcar, mas no Irá haver arquitetura ele escreve, enfim, coisas muito interessantes e que eu acho que devem ser lidas nas escolas. Eu vou só ler uma frase. Na escola devíamos, eu não sou boa leitora, mas pronto, na escola devíamos ter aprendido a pintar, cortar, desenhar, queimar, construir, amar. Devíamos ter nos tornado capazes de tudo para podermos fazer arquitetura. Eu penso que esta pequena abertura deste texto mostra muito, enfim, onde é que se colocava o Pens e como ele encontra, de facto, nas personagens do Tim Ten, Van Eyck era outra das personagens que ele valorizava muito, encontra, de facto, uma espécie de eco, enfim, de um determinado idealismo mais individualista e que não tivesse que ser, enfim, não tivesse o sentido coletivista que ele via no movimento moderno e que não lhe interessava tanto. Bom, é a seguir em 61 que ele irá, de facto, vir ao Brasil pela primeira vez. Ele vem ao Brasil para sondar o Brasil. Ele quer ver se o Brasil é um país possível onde ele possa viver. A viagem é extremamente pragmática. Entretanto, tinham eclodido a guerra colonial em Angola, vai eclodir depois em 64 em Moçambique. É uma guerra, enfim, os primeiros momentos da guerra colonial são extremamente violentos e muito sangrentos. E há esse eco na comunidade, enfim, moçambicana, e, portanto, Pancho vem ao Brasil como uma possibilidade, um território, enfim, onde ele pensa que talvez possa encontrar afinidades e onde ele pensa que talvez se possa fixar. Então, encontra este pretexto, que é a Bienal de São Paulo, escreve à organização. Ele achava que já era um homem importante, pertencia ao Tim Ten, já tinha sido publicado pela Institut d'Aujourd'hui, pela Architectural Design, já tinha sido, enfim, alguns dos mais importantes críticos da época tinham falado sobre a sua própria obra, e, portanto, ele escreve à organização da Bienal e pede para vir. Acontece que, enfim, a seleção portuguesa, enfim, era oficial, era essencialmente composta por pintores. O Pancho não era oficialmente um pintor, era um arquiteto, e, portanto, ele estava fora dessa seleção oficial, mas os membros da organização aqui em São Paulo disseram-lhe que se ele tivesse um documento qualquer assinado por alguém, enfim, que ele poderia vir. E ele consegue essa autorização e vem, e pela primeira vez o nome de Moçambique surge como, enfim, com um representante na Bienal, que é o Pens. Portanto, ele fala nisso, um país que ainda não existia e que aparece já mencionado. É a primeira vez que Moçambique tem uma representação oficial, não é? Ainda em pleno, enfim, ocupação colonial. Essa vinda cá é bastante, obviamente ele aproveitou para fazer uma vez mais uma visita de estudo, digamos assim. Ele vai atravessar, enfim, ele começa por vir a São Paulo, depois vai ao Rio de Janeiro, vai a Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Olinda. Na verdade, Salvador é a última paragem. Ele vai fazer algumas palestras em São Paulo e em Salvador. É bonito, o tema chama-se As Coisas Não São o que Parecem Ser, é o que ele vai mostrar. Vai essencialmente apoiar-se nas obras que tem Lourenço Marques e, obviamente, a impressão que ele tem do Brasil é uma impressão, enfim, uma vez mais bastante irónica e trocista, e obviamente ele não se revê, e vocês vão, enfim, vão-me perdoar isso, mas ele não se revê de todo no Brasil dos anos 60, quer dizer, ou no Brasil de 1961, quando ele vem cá. Ele voltará depois em 82, mas, enfim, noutras circunstâncias. E é um pouco enfim, ele estranha demasiado a cultura moderna, enfim, acha que a confusão, que o Brasil é um país mais deprimido do que Portugal, se é que isso é possível. Portanto, ele já achava que Portugal era suficientemente deprimido e, portanto, ele regressa para Lourenço Marques. E a dada altura, também num excerto que eu não vou mostrar, o diretor do Museu de Nova Iorque diz-lhe: mas Pancho, mas porquê que tu não vens para Nova Iorque? E o Pancho diz: o centro do meu mundo é onde eu estou. E, portanto, isto mostra muito também a personalidade do próprio Pancho. Portanto, ele estava em Lourenço Marques, era lá que ele queria, enfim, permanecer. Bom, vou aqui passar rapidamente algumas... Bom, isto é Moçambique, enfim, algumas das cidades
principais que estão aqui marcadas, Maputo, que é Lourenço Marques, onde Peixo se vive desde a infância e onde ele vai trabalhar, embora ele tenha obras, enfim, mais ou menos noutras áreas, principalmente na Beira. A norte da Beira, praticamente ele não tem nada, porque havia uma espécie de controle nos arquitetos da Beira, a norte de Moçambique, e, portanto, os arquitetos que trabalhavam em Lourenço Marques ou Maputo só podiam trabalhar em baixo. Enfim, é só um bocadinho a geografia, para termos uma ideia. E aqui, claro, Lourenço Marques contemporâneo, aquilo que o Peixo vai chamar a Gettysburg, que é a sua cidade, não é? Portanto, ele era tão, enfim, era tão claro o que ele estava a tentar construir e, obviamente, a cidade nos anos 60, Lourenço Marques nos anos 60, é um pouco isto que vemos aqui. Esta é uma fotografia de um arquiteto chamado Luís Pessoa e o edifício do Peixo, o único edifício do Peixo que o Luís Pessoa, que está nesta imagem, é este aqui, é o edifício Tonelli. Enfim, é um edifício divertido, que é construído por um engenheiro que é náufrago do navio, enfim, era prisioneiro de guerra, náufrago do navio, e que se instala em Lourenço Marques e que vai trabalhar, e era um intrujão também, segundo o próprio Peixo, mas que vai trabalhar, com quem o Peixo vai trabalhar. Aqui há algumas imagens mais, enfim, da cidade, para percebermos um bocadinho o clima, não é? Onde o Peixo trabalhava. E aqui aquilo que é o centro, enfim, o Palácio do Governo, a Catedral, enfim, aquilo que é o centro representativo onde o Peixo está. Algumas imagens, enfim. Bom, este mapa que está aqui foi feito pelo Miguel Santiago e pelo Jorge Nunes, e é um mapa que tentava, dada a altura, tentar perceber o que era a Gettyslandia, não é? Onde é que estavam os pontos do Peixo, não é? Onde é que estavam os pontos principais, para onde é que o Peixo trabalhava. O Peixo é um homem que trabalha essencialmente para a iniciativa privada, são os clientes privados. O Peixo tem muito poucas obras públicas, praticamente nada, portanto enfim, o não depender da encomenda pública permite-lhe uma maior liberdade criativa, achava ele, ou pelo menos ele assim o entendia, ou provavelmente era verdade, e portanto ele vai ter uma produção, enfim, que vai desde escolas, creches, igrejas, até casas particulares, edifícios, prédios de rendimento, casas comerciais, fábricas, etc., mas tudo essencialmente para a obra privada. Fica aqui uma imagem famosa do Peixo, com o mais famoso, enfim, pequeno manifesto que I claim for the architects the rights and liberties that painters, poets haven't for so long. Portanto, é enfim, uma dos seus manifestos, em cima da casa Martins Leite com a mulher. Bom, o Prométheus é a primeira obra referenciada. Nós fizemos aqui são 29 obras, as obras que a gente escolheu em Lourenço Marques para mostrar, e enfim, para contar um pouco a história do Peixo. Eu vou passá-las muito rapidamente, mas o Prométheus é importante porque obviamente o Prométheus é dos primeiros edifícios de habitação coletiva que o Peixo faz, enfim, depois iria ter uma noiva ao lado que não surgiu, onde o Peixo ensaia pela primeira vez os seus dentes, que ele dizia que eram os dentes horripilantes, porque obviamente não tinham a plasticidade e a materialidade que ele queria. Prométheus foi construído quando ele estava na famosa, quando ele veio a Lisboa, portanto já em 53, foi a mulher que teve que mandava imagens, enfim, da obra para ele ir corrigindo, e portanto, segundo ele, os pedreiros tentaram o mais possível cingir-se ao desenho, e portanto não se notava aquilo que era a essência do Prométheus, que era a ideia de uma certa rugosidade, uma certa ancestralidade que o edifício iria demonstrar através destes elementos. De resto, enfim, no seu interior, a planta, nós redesenhámos algumas plantas. O Prométheus era, enfim, uma planta bastante banal, era aquilo que os promotores privados pretendiam, exploração imobiliária, enfim, exploração imobiliária da época, enfim, são 3 apartamentos por piso e bastante simplificado. Uma imagem mais ou menos atual do Prométheus, enfim, a estrutura era uma estrutura bastante interessante, isso ele vai falando muito sobre isso. O Dragão é outro edifício também desta mesma fase, também para a habitação coletiva. Aqui o Peixo ensaia outro tipo de dispositivo artístico, que é estes painéis, enfim, que vão ser decorrente, que depois, enfim, na obra mais importante, no Leão Corri, são extremamente apurados, são feitos
enfim, em mosaicos, e que recriam, enfim, o peixe não estava interessado exatamente no exotismo africano, isso foi uma coisa que nunca o interessou. O peixe não gostava de exotismos, naturalmente. O peixe estava interessado em encontrar uma espécie de síntese entre o surrealismo europeu, eventualmente, e uma certa autenticidade. Ele interessava-lhe a universalidade da cultura africana e não aquilo que a diferenciava ou tornava exótica. Este é o edifício hoje. A Casa Avião é uma casa mítica do Pancho, completamente estilo Guedes. O Pancho vai variar. Em 1985 ele contabilizava 25 estilos. Enfim, ele tem vários estilos, em que, portanto, ele era um eclético, era um heterodoxo. Todos estes estilos são estilos pessoais, tem estilos mais wrightianos, estilos mais venturianos, tem o seu estilo por excelência, que é o estilo Guedes, que é o seu estilo pessoal. Portanto, ele iria interpretando e falando várias linguagens, e é essa liberdade que ele reclama, de alguma forma, para os arquitetos. Hoje, com certeza, esses estilos são muito mais. Em 85, quando ele estabiliza o livro dos estilos, ele intitula-se a si próprio o Vitrúvios Moçambicanos, portanto, enfim, ele faz esse uso, não é? Essa liberdade, não é? E, portanto, obviamente, ele tem desde as casas com gavetas, enfim, até aos tortos, aos edifícios tortos, aos edifícios com redondos, tudo o que vocês possam imaginar cabia nesta criatividade imensa do Pancho. Isto é a planta. Depois, obviamente, uma coisa muito interessante é nós analisarmos aquilo que são os desenhos que estão na cabeça do Pancho e aquilo que é, de facto, a concretização da obra, não é? Enfim, os desenhos são muito mal, obviamente os desenhos são sempre elaborações. Aliás, o Pancho, depois de vir de Moçambique, continuou a desenhar, a redesenhar os seus projetos, porque, obviamente, a ele o que lhe interessava é o ato do desenho e a fixação do objeto em desenho. Que ele dizia, o que eu deixei em Lourenço Marques, ele nunca chamou a Maputo, sempre Lourenço Marques, não é que ele fosse um colonialista, é porque ele achava muito bonito que uma cidade tivesse o nome de um homem. Lourenço Marques foi um emissário real, enfim, no século XVI mandou informações para Dom João III sobre o que é que seria aquela enseada, onde depois, mais tarde, foi um presídio e depois, mais tarde, a capital de Moçambique. Portanto, ele achava muito poético que uma cidade tivesse o nome de um homem e, portanto, ele achava mais bonito, e é só por uma questão poética que ele continuava a chamar, ou continua a chamar, Lourenço Marques. Bom, de qualquer maneira, enfim, vamos avançar. Enfim, isto é uma imagem da época. Enfim, os dispositivos do tropicalismo, da arquitetura tropical, da arquitetura moderna, estão todos aqui. Obviamente que estes arqueamentos, esta liberdade, enfim, que ele tinha, depois migrava para várias coisas. Isto era um edifício Art Deco, enfim, que ele acha que é Art Deco, ou próximo da Art Deco, que são as Casas Gêmeas Matos Ribeiro, de 52. Enfim, depois as plantas também é uma planta, enfim, muito, reparem como a diversidade também e a liberdade que ele tem, de facto, nós só percebemos um bocadinho isso quando depois começámos a fazer as plantas e começámos a tentar perceber um bocadinho. Enfim, não é muito importante para o Pancho a questão, enfim, obviamente que o espaço é decorrente desse desenho, a organização do espaço é decorrente desse desenho, mas o que interessa, de facto, é toda esta cenografia que é montada, esta linguagem que é. Bom, a Saipalo, o pão da cidade, enfim, um grande galpão, não é? Falando aqui uma palavra brasileira, um grande galpão para produzir pão, era a maior fábrica de pão da cidade, onde o Pancho vai, enfim, ele dizia que a Saipalo tem meias altas, porque tem os pilares revestidos a cor escura até ao cimo. Portanto, ele faz elaborações narrativas. As obras são sempre narrativas. Isto é uma planta, enfim, mais ou menos banal, se quisermos, mas depois a estrutura não é nada banal. Ele vai falar sobre isso. Ele diz que sim, que é a estrutura mais simples e mais natural que existe. Eu pergunto-lhe isto a propósito de uma obra que ele gosta muito, do Oscar Niemeyer, que era a fábrica do Chão de Peixe, que já foi demolida, não é? No litoral paulista, que ele gostava muito. Era uma obra que ele tentou copiar e nunca conseguiu exatamente, mas que ele diz que o Niemeyer fazia uma coisa meio antiestrutural, e eu perguntei-lhe, então e a fábrica, e a Saipalo? Não, a Saipalo, aliás, a primeira coisa, quando nós falamos com o Peixe, a gente faz uma pergunta e ele diz assim, não, e depois diz qualquer coisa a seguir. Ele disse, não, a Saipalo tem uma estrutura completamente natural, porque não há nada mais natural do que uma parábola.
antinatural ou antiestrutural era a tal, enfim, a tal composição do Niemeyer do chão de peixe. Havia aqui uma estrutura de... É uma fábrica, aqui ele faz essencialmente a fachada, com estes briçoleiros. Depois as casas das três girafas é um outro estilo, é um estilo que ele chama estilo sem nome, porque dava, enfim, para tudo, não é? Chamado estilo sem nome, enfim, que ainda hoje está lá. E depois entramos então em alguns edifícios, enfim, que ele chamava de prateleiras ou gavetas, porque eram edifícios mais modernos, enfim, mais empilháveis. Este edifício tinha uma história divertida. Os serviçais, enfim, se é que podemos dizer assim, africanos, viviam normalmente no topo dos edifícios. Ele colocou-os aqui em pequenos apartamentos, depois mais tarde foram vendidos, vendidos como se fossem apartamentos normais. Enfim, o edifício foi ligeiramente alterado. De qualquer maneira, este edifício foi um edifício muito atribulado, o Tonelli, porque o construtor vendeu várias vezes a várias pessoas diferentes. E o Pancho acha muito mais divertido falar sobre essas coisas do que propriamente falar sobre a arquitetura. Enfim, é uma distribuição de galeria, enfim, tudo o mais racional possível. Está lá tudo. Hoje o edifício tem este aspecto. Alguns destes apartamentos são duplexes, mas não são todos. A aventura com o Champollion, com o António Champollion, que era um empresário muitíssimo poderoso no tempo colonial, da aventura vai resultar esta torre para a Companhia de Cimentos da Matola. O Pancho foi convidado a dada altura pelo Champollion para fazer todas as obras do Champollion, só que o Champollion exigia exclusividade. Quer dizer, queria que o Pancho, aliás, ele explica isso no filme, a dada altura, na entrevista, queria que os Panchos só trabalhasse para ele. Obviamente isso era impensável para o Pancho, então o Pancho corta relações e, como represália, o Champollion não deixa que nenhum dos seus edifícios seja construído. E então resta só esta pequena marcação da entrada da fábrica, que é feita por blocos pré-fabricados, enfim, ensaiados em obra. Uma das experiências mais importantes do Pancho é para a Cooperativa CUP. A Cooperativa CUP era uma estrutura muitíssimo progressista e, enfim, até de gênese anticolonialista, enfim, onde se juntavam, enfim, tinha uma livraria famosa, que era a livraria da CUP, que tinha até onde se vendiam livros proibidos, etc. Portanto, enfim, e era uma estrutura, enfim, de promoção da habitação. E o Pancho fez algumas obras para eles, dentro desta lógica que ele chamava os arranha-chãos, que eram uma lógica de vilas que entravam em lotes, enfim, em vez de se construírem à altura, construía-se, enfim, como aqui em São Paulo também existem. E é uma das peças que ele vai apresentar aqui. Esta era para a família Abreu, mas a tipologia é a mesma. Estruturas de lazer, enfim, nós temos várias. O restaurante Zambi está aqui porque ainda existe. Aqui também os painéis, os murais, feitos pelo Valadares e pelo Gonçalves, são famosos, os tais murais que ele usava, enfim, a proliferação de... Isto é o edifício hoje em dia, esta fotografia não é minha, e aqui as famosas 12 casas para a CUP da Miguel Bombarda, da Avenida Miguel Bombarda, que é uma das obras, juntamente com o Leão Querri, que o Pancho vai apresentar aqui, e a Casa Leite Martins vai apresentar aqui em São Paulo. Portanto, deve ter sido bastante surpreendente esta apresentação. Bom, edifícios de escritórios para empresas, temos muitos também, variados. Aqui o edifício Abreu Santos, que depois cresceu e tornou-se neste, enfim, com os briçoleiros, enfim, passar rapidamente. E depois entramos aqui numa fase, a fase mais caniana do Pancho. A dada altura o Pancho, enfim, vai também para os Estados Unidos, contacta com os americanos, tem uma ligeira afinidade à arquitetura Louis Kahn, era um autor que lhe interessava muito, e começa a desenvolver este tipo de estruturas entre o Louis Kahn e o Van Eyck, não é? Entre o estruturalismo dos homens do Tim Ten e uma certa ancestralidade das formas muito nítidas e muito marcadas, e este é uma dessas obras maiores, o Jardim Infantil, piramidal. É uma peça de uma grande complexidade, enfim, mas vocês percebem a presença do módulo, não é? Como o Kahn também colocaria, enfim, percebem muito forte essa presença do módulo. E enfim, era um dos lugares mais extraordinários. Isto em 57, não é?
Bom, mais edifícios de escritórios, porque eles estão colocados de forma cronológica, o Spence de Lemos, que é na praça, enfim, nas praças principais, e o Leon Querry, que é o mais importante edifício, a maior narrativa que o Pancho vai fazer. Este edifício é um edifício, enfim, ele diz que é a minha casa e o meu túmulo. O Pancho recriou várias vezes, desenhou vários quadros com ele, vários cortes, enfim, fez várias tentativas de se aproximar o mais possível deste edifício, e era um vulgar, na verdade, um vulgar edifício de prédio de rendimento de 6 apartamentos, com os alojamentos para os africanos, enfim, para os empregados africanos no piso de cima, na cobertura, onde depois ele vai fazer, foi feito para ele, portanto, enfim, ele tinha alguma liberdade criativa, onde ele vai fazer algumas dos seus ensaios. Vocês veem aqui que a planta é o mais escorreito possível. Bom, e depois isto tem muitas histórias, enfim, isto é o edifício hoje em dia. Há a história do leão, que dá nome ao edifício, que ele fala que no Alto Maé havia uma série de casas com leões e havia um particularmente que ele queria comprar e o dono não vendeu, então ele resolveu fazer o seu próprio leão, fez várias maquetes em madeira, depois fez uns ensaios em betão ou em concreto, até que chegou àquele que ele queria, e ele pousou à porta do edifício este leão. E as pessoas passavam e diziam, o leão está a rir, o leão ri-se, o leão está a rir, então ficou o Leão Querry. Mas o edifício é muito mais do que isso, é a prova, enfim, aqui os dentes são perfeitos, porque aqui o Gonçalves molda os dentes, aqui os dentes são perfeitos, os murais são impecáveis, a parte de ferragens, enfim, também é muitíssimo sofisticada, e de facto esta é a peça-prima, digamos assim. Casa sim, é outra vez uma casa caniana, muito bonita a planta, vocês vão ver, é para um homem que dizia sempre que sim, então chama-se a Yes House. Ele dizia, enfim, porque era um cliente, ele dizia que ele dizia sempre que sim, e lá está, Yes, não é? Vocês veem na fachada, é entre o Ventura e o Cannes em 59, portanto eu acho que isto dá um lugar, de facto, enfim. Outra obra-prima do Pancho, e aqui entrávamos nos edifícios religiosos, que ele fez bastantes, para várias confissões diferentes, principalmente para os missionários suíços. Vamos mostrar aqui a Igreja da Sagrada Família. Os missionários suíços estavam na cidade, enfim, na periferia. Esta aqui é na Machava, é uma igreja católica, que tem esta planta extraordinária, uma espécie de regresso a um Frank Lloyd Wright, enfim, que também lhe tinha interessado. E que ele combina, enfim, quase como o Jorge diria que é quase um Yellow Submarine, não é? As casas para a CUP, que é a participação do Pancho, que pôs o Moçambique como país independente em 1961 em São Paulo, que é muito bonito. Depois são as imagens que lhe interessaram, pronto, enfim, vou passar um bocadinho outra vez, depois vamos ver o que ele diz. É delicioso o que ele diz sobre o Niemeyer. O edifício que ele gostou mais na Pampulha foi o casino. Ele diz, parece que é um caixote de perninhas, mas é muito mais do que isso, porque depois tem a rampa, portanto, é a planta que é interessante, dizia ele. Tem umas perspectivas menos interessantes, mas a planta, de facto, é muito interessante. E depois tem as rampas, etc. E, portanto, vai para lá do caixote de perninhas, que para ele era a arquitetura moderna. Ele admirava muito este Niemeyer, que é o Niemeyer que ele conhece do livro do Stamo Papadaki. Essa era a grande fonte que ele tinha, e é esse Niemeyer que ele vem à procura. Nós só recuperamos estas imagens, estamos à espera que apareçam as outras no espólio dele. Ele não gostou muito tanto disto. O Portinari, ele estava na altura interessado no Portinari, não no azulejo, mas no Portinari. Obviamente todos os portugueses estavam, mas isto ele achou mais banal, enfim, ele também já tinha, quando veio cá já tinha feito a Saipal, portanto. E depois Brasília, ele não sabe muito bem se gostou ou não. Ele sabe que gostou muito do teatro de Brasília, do qual curiosamente a gente não encontrou imagens, mas gostou muito. Ele estranhou os edifícios de habitação não terem varandas, era uma coisa que para ele era bastante estranho. E depois ele dizia que era uma cidade de facto feita para, enfim, ele percebeu que era feita para o automóvel e obviamente, enfim, ele achou muito entusiasmante ter vindo em 61 a Brasília, mas ficou um pouco confuso, porque não era este o Niemeyer que ele, enfim, que ele mais admirava, digamos assim.
A catedral é outra coisa. Aliás, esta imagem é uma imagem dos dentes do Pancho. Eu digo que esta imagem é uma imagem dos dentes, porque obviamente a catedral para ele tinha que ser assim, não concluída, não é? E esta imagem são os dentes, enfim. Depois ele tirou outras, mas esta claramente é dos dentes. Esta é oficial, não é? Outras coisas que ele gostou muito deste tipo de projetos, enfim, que encontrou, mas gostou principalmente, enfim, destes interpostos, mas gostou principalmente do caniço, que ele chamava o caniço de Brasília. Era, enfim, aqui que ele percebeu, enfim, onde ele percebia que havia uma vida comunitária eventualmente mais viva. E isto é enfim, ele fala muito sobre a impressão que lhe causaram estas cidades espontâneas ou informais. Voltando, enfim, isto é uma interrupção no percurso, voltando ao Pancho, agora mais rapidamente, algumas concretizações dos anos 60 para a iniciativa, enfim, o Pancho tem N edifícios destes espalhados pela cidade, este é um exemplo, Simões Ferreira, muitos. É só ter a máquina fotográfica para fotografar. Enfim, são edifícios que ele fazia com alguma frequência. Depois tem outros mais interessantes, aqui com experiências também de pré-fabricação, o cofre privativo das viúvas e órfão de polícias, é um edifício de vários usos. Enfim, tem as zonas da habitação, aqui era fábrica. Estas senhoras que eram viúvas viviam de fazer as fardas dos polícias que estavam vivos, já que elas eram viúvas de polícias mortos, não é? E tinha a zona da fábrica, portanto é uma estrutura, enfim, multifuncional, digamos assim. Esta é a planta das casas, e aqui uma enfim, mais atual. Igrejas em bairros mais pobres, digamos assim, chamados bairros nativos, ou dos economicamente débeis, como se chamava nos anos 60, como por exemplo a Igreja de Santa Ana de Munhuana, que é um bairro anterior aos anos 40, feito para africanos, e depois aqui provavelmente a peça mais venturiana de todas, que é a Casa Vermelha, enfim, que tem enfim, entre o Venturi e o Cano, não sei muito bem, mas que tem esta planta e que hoje está pintada de branco, e que é um projeto absolutamente notável. Outros credos, enfim, aqui a Igreja Metodista, casas para a iniciativa privada também muitas. Esta é particularmente interessante, também é um exercício à CAN, por dentro. Edifícios de rendimento, enfim, com os brise soleil cada vez mais imaginativos e criativos, cada vez mais fabulosos, se quisermos pôr assim as coisas. E o edifício Parque, que é uma experiência que ele faz no final do período colonial, é o edifício mais alto que ele constrói, tem 11 pisos, e que era um edifício, enfim, há experiências aqui em São Paulo também desse género, onde teoricamente os donos das casas iriam fazer as divisórias, portanto ele não propunha divisórias, enfim, obviamente era uma estrutura em ponte feita por um engenheiro importante também de Moçambique, que era o Moreiro Ferreira, que é um engenheiro continuamente citado. Aliás, as estruturas do Pancho eram bastante difíceis de executar, e portanto ele trabalhava sempre com vários engenheiros importantes, mas aqui é uma estrutura em ponte, ele vai usar o Moreira Ferreira, enfim, para o ajudar. O edifício está lá hoje, parece que só não funcionam os elevadores. Deve ser fácil. Uma das coisas mais importantes e mais interessantes do Pancho, eventualmente, enfim, é tudo muito interessante, mas é a escola clandestina do Caniço. Eu costumo, a dada altura, ocorreu-me, enfim, quando nós estamos a pensar, a tentar refletir um bocadinho sobre estes homens, que uma das inovações do Pancho é ele ter sido capaz, enfim, o movimento moderno defendia, ou Corbusier defendia a dada altura, que era possível reproduzir um ambiente ancestral ou arcaico através de técnicas construtivas modernas, portanto, através do uso do concreto e das suas potencialidades. E reproduzir a mesma ancestralidade, enfim, o mesmo saber, digamos assim, do uso do espaço. O Pancho faz o contrário com a escola clandestina, tenta reproduzir, enfim, um espaço contemporâneo através de técnicas arcaicas. Portanto, isto é uma creche construída no Caniço, é uma creche clandestina porque não teve autorização para ser construída, oficialmente, onde ele replica, enfim, a partir com técnicas tradicionais,
ele replica aquilo que era, obviamente, os esquemas mais estruturalistas do Tim Ten, que ele admirava, principalmente em figuras como Van Eyck. Portanto, há aqui vagamente, podemos, enfim, se quisermos, vagamente notar a presença, enfim, do orfanato ou de qualquer outra obras desse género, e, portanto, ele tenta fazer exatamente o inverso que Corbusier produzia. Este edifício, enfim, vai ser visitado por uma figura famosa, pelo menos uma, que é o Peter Smithson, que irá... Deixa? O casal, enfim, a Alison não está aqui, mas não está na fotografia, mas, enfim, é o Punch e o Peter Smithson, e vai ser também, em 69, já estava desmontado pelas autoridades coloniais, que obviamente não gostavam muito destas coisas que o Punch fazia. Esta é a última obra que nós usámos aqui, é uma igreja também, de 69, é uma igreja, enfim, é a igreja de São Cipriano, não esqueci-me de pôr ali enfim, e que também é uma obra completamente caniana, enfim, não tenho aqui mais imagens para vos mostrar, mas enfim, mas é uma peça bastante interessante, obviamente, como é que se diz, é presbiteriana, não sei muito bem, é assim, anglicana, qualquer coisa do género. Agora vou rapidamente ver se consigo pôr aqui. Esperem aí só um bocadinho, isto é assim um bocadinho informal, deixem-me sair. Isto era a última... Isto aqui, enfim, está ali na exposição e já me tinha esquecido que tinha posto isto aqui. Isto aqui é uma recolha que o Punch faz das portas pintadas do caniço, onde ele ia, de alguma forma, enfim, ele estava, a dada altura ele pensou fazer uma exposição com esta recolha para mostrar a universalidade da ornamentação africana e popular, que era o que mais lhe interessava. Penso que isto é o fim, enfim, e agora isto está fora. Eu queria só aqui tentar pôr o CD, que se calhar devia ter posto logo no início, peço desculpa. Aqui. Vou pôr só um bocadinho da conversa, para vocês conhecerem o Punch a sério, que é mais interessante do que eu. E ele próprio falar sobre esta visita que ele fez ao Brasil. Vocês vão ver que ele vai começar por dizer que na altura em que ele está na escola, o Brasil já não é fundamental, portanto quem é convidado é o Lubkin para ir à escola, portanto o Brasil já passou, mas de qualquer maneira depois ele volta, ele diz, eu já apanhei o Brasil no fim. Não sei se será bem assim. Eu perdi o contato inicial com o Brasil, porque quando o Brasil Builds chegou a Joanesburgo, foi quando eu saí para trabalhar no 4º ano. E então, quando eu voltei, já o interesse pelo Brasil Builds já tinha passado. Quando eu andei no 5º ano, tivemos uma visita de um dos sócios de Lubetkin. E Lubetkin, que é uma outra personalidade também extremamente importante no que está a acontecer ao movimento moderno, era uma das preocupações que andava no 5º ano, que veio ser exagerada pela visita de um dos sócios, que tinha sido um ex-estudante da EA. O Niemeyer de Brasil Builds é um Niemeyer um bocado distante. É o livro do Papadakis que lança o Niemeyer por todo o mundo, porque a personalidade mais importante do Brasil até o lançamento do Oscar Niemeyer era Lúcio Costa. É Lúcio Costa que convida Corbusier, é Lúcio Costa que dá apoio e é Lúcio Costa que trata com o ministro da Educação brasileiro quando há mudança do Ministério do Brasil de ficar fora do Rio
e de voltar para o centro do rio. A mudança para o centro do rio é imensamente feliz e é realmente o primeiro edifício moderno de cidade que aparece no Brasil, em que o público caminha entre ruas através do Ministério da Educação, que é um terreno livre por onde se passa naquele emaranhado retilíneo de quadradinhos fechados, que é o resto do rio, como era na altura do fim da Segunda Guerra Mundial. E quando é que recebe o livro do Papadakis? É pouco, 2, 3 anos depois, com a guerra já ganha, com tudo estabelecido. O Niemeyer tinha-se tornado famoso quando ele, juntamente com o Lúcio Costa, mas é ele que desenha o pavilhão do Brasil na grande exposição internacional de Nova Iorque, em que os Estados Unidos ainda não entraram para a guerra, estão com um fulgor muito especial, e o edifício mais espetacular que aparece nessa exposição é o Pavilhão do Brasil, com uma grande rampa de acesso, com imensa vegetação e um edifício muito diferente de todos os outros edifícios futuristas que aparecem. É um edifício tropical com uma presença extraordinária. Tem alguma influência na sua obra esse edifício? Não havia pavilhão de Moçambique, não havia grande influência. Aquilo que me fascinou muito quando eu vou ao Brasil, já tardiamente, já depois do fascínio do Oscar Niemeyer ter passado, é o trabalho em Pampulha e andar à roda do Ministério da Educação no Brasil, porque o Ministério tem uma escala muito especial, tem uma escala urbana, com aqueles pilares com a altura de 2 ou 3 andares, que são espetaculares, tem uma decoração em azulejo do Portinari, que era um pintor que eu andava a observar. Era um pintor que tinha por temas os temas do trabalho da gente pobre do Brasil, de quem é que trabalhava no café, de quem é que trabalhava nas roças e tudo isso. E foi também uma ida, por acaso, a Belo Horizonte. Compro um bilhete para ir a Brasília, a Dori não quer ir, havia de ser uma caloraça infernal, decide ficar no hotel do Rio, e então eu compro uma ida e volta numa companhia aérea que eu não sabia que estava em falência. Um bocado como estão as companhias agora também, mas talvez por razões diferentes. Vou apanhar o avião à baixa do rio, porque havia um pequenino aeroporto para bimotoras que levantava um voo junto ao mar, numa gar fantástica, numa gar brasileira, sem controle nenhum. A pessoa saía do táxi ou do autocarro e
andava e entrava, era um edifício todo em pilares, é curiosamente um edifício que nunca é visto, não sei quem é que o fez, mas é um edifício espetacular. Apanho o avião e o avião fazia escala em Minas Gerais, que era Belo Horizonte. Então, quando nos aproximamos de Belo Horizonte, que tem um aeroporto difícil entre montanhas, o piloto avisa que um dos motores não está a trabalhar, de forma que fazemos uma aterragem de emergência, acompanhá-la. Enfim, não aconteceu nada, saímos todos. Estão sempre a dizer que aquilo vai ficar pronto, é um instante. A certa altura metem-nos outra vez no avião, andamos a fazer uma corridazinha na pista, mas voltamos outra vez para o aeroporto, porque agora é preciso mandar vir um outro motor do Rio. Bom, eu inteiro do tempo que pode o motor levar a chegar, alugo um táxi e vou primeiramente ver o Yacht Club, que é realmente um edifício espetacular. Já estava um bocadinho maltratado, já não parecia a mesma coisa de quando tinha sido fotografado, mas isso é tradicional na maior parte dos edifícios. Depois vou ver a igrejinha de São Francisco, com os murais da Portinari, da vida de São Francisco. Essa não pareceu tão extraordinária, tinha uma belíssima arquearia em betão, e depois pedi para me levarem ao casino, que já tinha perdido a pala e que já não era casino, era o Museu de Arte. Bom, era um bocado como são as coisas em Portugal, que são feitas para uma coisa, depois são feitas para outra coisa. O museu estava fechado e eu não pude gozar o interior, porque aquilo tem, conheço de desenhos, tem um interior extremamente interessante. Finalmente chega o motor, lá metem o motor e o avião parte para o destino final, que era Brasília. Sobrevoamos Brasília, aquilo era um descampado extraordinário. Aterramos, o aeroporto é, como é costume, longe da cidade. Saio da gare, arranjo um táxi, é um DKW velhinho, sento-me ao lado do dono, ele tenta pôr o carro a trabalhar, depois pede para lhe empurrar o carro. Está bem, eu vou lá para fora, empurro o carro, ele consegue que aquilo pegue e começamos a passear pela cidade. A cidade está por acabar, é uma cidade muito estranha, porque duas artérias principais cruzam-se num ponto central. Era mais realista ter nesse ponto central uma estação de caminhos de ferro que ligasse aquilo tudo, mas não, aquilo é feito para automóveis e autocarros.
Enfim, Qual é que foi o edifício que gostou mais em Brasília? foi o teatro. O teatro não estava rebocado e parecia uma mastaba egípcia, uma coisa gigantesca. Eu tirei fotografias que não encontro e era realmente espetacular. Também gostei muito da estrutura que depois desaparece com bonitos da Catedral de Brasília, que é uma catedral subterrânea, em que aquele chapéu estrutural é a cobertura da catedral subterrânea. Estava em construção tudo. Também aquela agência dos hambúrgueres americanos, que é o Palácio da Alvorada, cujo símbolo foi apanhado. Como é que se chamam os hambúrgueres que estão no Rossio? McDonald's. O McDonald's do Rossio, que usa o mesmo tema, daquela estrutura às avessas. Depois peço para onde que me levem, aonde há gente, e então vou ao MUSEC de Brasília. E aí havia lojas, restaurantes, também fotografei, era um centro populacional com imensa atividade. E tinha sido lá que os arquitetos tinham estado com a construção daquela cidade fantasma feita do nada, que estava ali no meio, tinha aparecido no meio de um deserto. Ó Pancho, fala-nos um bocadinho da sua ida para a Bienal de São Paulo, em 61. Bom, isso tinha sido uma das razões, porque tínhamos ido ao Brasil. Uma das outras razões para ir ao Brasil era para ver como era o Brasil, porque o que se tinha passado em Angola parecia-nos absolutamente horripilante, tanto a revolta de Luanda como aquilo que seguiu à revolta de Luanda. De forma que, em conversa com a Dori, tínhamos pensado ir ver o Brasil para ver se valeria a pena ir para o Brasil. Bom, voltamos horrorizados do Brasil, porque parecia uma economia muito precária, muito difícil, especialmente no Norte, especialmente na Bahia. Não havia trabalho, a coisa era mais para turistas americanos do que qualquer outra coisa. Em que cidade esteve nessa visita de 61? Bom, o voo levou-nos a São Paulo. O aeroporto novo de São Paulo era noutro país. Era um caminho que nunca mais acabava, numa estrada a desfazer-se, numa autoestrada nova, já com o piso todo desconjuntado. Chegamos ao hotel, tínhamos reservas, sim senhor. Eu telefono para a Bienal, julguei que tínhamos chegado e que já tinha sido inaugurada, mas não, tinha sido suspensa a abertura, tinham corrido com o Jânio Quadros, tinham arranjado um presidente novo, que era o Goulart, e então é ele que, passado um dia ou dois, vai abrir a exposição com uma grande agitação, com seguranças, com uma grande atrapalhada,
uma multidão gigantesca, tudo um bocado a correr. Que obras é que mostrou na Bienal, Pancho? As obras que eu expus na Bienal foi o Leão Guerri, as 12 casas da Coop, com o mural de texturas de pedras ao fundo, e a Casa Avião do Dr. Leite Martins. E como é que apareceu essa oportunidade de expor na Bienal? Eu escrevi-lhes, disse que queria expor, que vivia em Moçambique. Eles responderam que gostavam muito que eu expusesse uma carta muito amável, mas disseram que devia haver alguém do governo, do Estado, que apoiasse a minha ida. E eu fui ter com um amigo meu, que era o senhor que estava no turismo e na cultura, e disse-lhe: olha, quero ir à Bienal, vê esta carta. Eles dizem: sim, senhor, mas que tenho que ter apoio do Estado. E ele escreveu uma carta que eu fui mandar para o Brasil, e lá disseram que é com muito gosto, sim, senhor. Quando chego à Bienal e compro ou oferecem-me o catálogo, dou conta que afinal eu vivo num país que não é Portugal. Lá só aparece Moçambique, que é assim uma coisa, uma coisa bastante estranha. Ó Pancho, quando esteve lá foi chamado Niemeyer do Índico. Lembra-se disso? Não, isso foi depois, numa reportagem de um brasileiro que vem a Moçambique, e que diz que eu sou Niemeyer do Índico. E quando é que foi isso? Pouco tempo depois. E essa passagem, quando esteve lá, depois deu conferências na escola, não foi? Fui a uma escola. Já vai começar. São excessivos, e é o que se deve, é o que Niemeyer deve ter passado para fazer aquela fábrica. Mas ela é, no entanto, uma fábrica com uma presença estupenda, mas é falhada em ser, afinal, uma coisa coberta a fibrocimento e com uma estrutura bastante estrutural. Mas o Pancho repetiu essa estrutura um bocadinho na fábrica da Matola. Não, eu fila com um perfil correto. Estão a ver, não é? Do Corrigiu arco o que Niemeyer. distribui as suas cargas através dos pilares. Não é aquele puxar com que Niemeyer estava bastante obcecado. E então, quando ele explora essa forma naquele teatro que ficaria em frente ao museu, ao Ministério da Educação, ainda mais em que ele tem uma estrutura que se desengonça, mas tem uma fluidez delirante, estupenda, mas que havia de dar problemas a engenheiros para fazer aquilo. E a estrutura da Saipal? A estrutura Saipal é uma estrutura absolutamente racional, que é duas parábolas que se metem uma na outra. Tem a parábola do depósito de farinha, e que corresponde aos escritórios no primeiro andar da padaria, e tem depois o vão grande, que é uma parábola mais baixa, que é calculada e desenhada rigorosamente com um engenheiro italiano, o Vitale Moffa.
Ó Peixe, Só agora a última outra vez nós parte. falámos sobre a questão... Eu começo em São Paulo, vou para o Rio, faço aquele giro de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Brasília, voltamos. Depois tenho passagem para ir para Olinda. Não sei se Olinda é depois da Bahia, vou para a Bahia, vou para Olinda, vou para a cidade que está próximo de Olinda, Recife? de onde estiveram os holandeses. É Recife. É Recife, ok. Depois de Recife, vou para uma pequena cidade que tem um campo de aviação militar, de onde os aviões ingleses da British Overseas Airways, os Comets, sabe o que eram os Comets? Era o primeiro avião a jato que acabou por rebentar no ar com a gente que levava. Era o primeiro avião a jato que fazia o voo atlântico de Lisboa a Recife. Metia gasolina como é que se chamava essa aldeia? Acabamos por ficar num hotel em que os quartos o teto era todo corrido. E então não tinha camas, tinha Redes. Ó Peixe, o que é que se recorda de Olinda? Olinda. Olinda estava muito maltratada na altura, estava muito arruinada, muito feia. Era mais terrível que a ilha de Moçambique. Então, também uma coisa que eu queria ir ver era Ouro Preto, mas não cheguei a ir a Ouro Preto. E havia um hotel do Niemeyer, muito contido, com gradilhas de madeira, que eu tinha gostado de ver e também de ir ver a obra do Aleijadinho, que tinha comprado o livro de Bazin sobre as esculturas do Aleijadinho. Quem é que o Peixe acha que é mais importante, o Oscar Niemeyer ou o Lúcio Costa? Bom, como arquiteto criativo, o Niemeyer teve um período extremamente criativo. Depois ele passou só a fazer esquiços e desenhos, que alguém mais depois elaborava noutras coisas. Os desenhos que ele fazia no livro do Papadaki eram extremamente fortes, eram esquiços. E os desenhos do Yacht Club são extremamente bem texturados. A única coisa que os estraga é a vegetação corbusiana das árvores. O Yacht Club é um upgrade do Corbusier? Não, o Yacht Club, se tem alguma influência, é o perfil das primeiras casas que Marcel Breuer faz na América, dos telhados, que são em parte também os telhados para uma caleira central daquela casa de férias que Corbusier faz, que aparece no último livro de Antes da Guerra. Ó Peixe, havia uma arquitetura tropical ou não? Diziam que havia. Diziam que havia uma arquitetura tropical? Sim. E o Peixe acha que sim? Acho que ela era mais fingida do que verdadeiramente tropical, porque o tropical é que haja movimentação do ar e que haja sombra.
e os telhados assim são contrários a tudo isso, porque a varanda não tem sombra nenhuma. Havia as grelhagens, eu pus grelhagens em minha casa, depois meti uma janela do outro lado para haver ventilação cruzada, porque tinha também feito um desenho que a casa toda era ventilada por uma coisa que ficava saída na cobertura, que se abria e fechava com taipais durante o inverno ou no verão, para haver uma ventilação central que não funcionava como eu tinha esperado que funcionasse. Isso é que era a arquitetura tropical. Essa é que era a arquitetura tropical. Essa é que teria sido a arquitetura tropical, que depois foi ao ar com o ar-condicionado, com os aparelhos, com a chegada do ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionados começam a chegar no princípio dos 60. E então é um delírio, porque está super fresco, até toda a gente se constipar repetidas vezes. Bom, eu queria agradecer-vos muito, enfim, isto é o Pancho, não é, no seu melhor. Acho que é muito interessante podermos ouvi-lo para percebermos o seu sentido de humor, a sua inteligência, a sua lucidez, o seu sentido de autocrítica também, enfim, a sua crítica constante a tudo, mas também a si próprio. E pronto, eu agradeço muito a vossa disponibilidade para estar aqui, e agradeço uma vez mais ao Luís António esta oportunidade de mostrar este trabalho que nós, enfim, já tínhamos realizado há algum tempo. Esta entrevista tinha sido feita já em 2008, em agosto, e pronto, tenho muita pena que o Pancho não esteja aqui hoje connosco, mas tenho a certeza que ele está muito feliz na África do Sul, e por isso queria agradecer-vos uma vez mais toda esta oportunidade. Muito obrigada.